Bom, então, essa nossa primeira lição tem o tema As Leis do Ensino Aplicadas à Teologia. Bom, então eu separei aqui um projeto de um professor cristão americano que ele projetou as 7 leis do ensino. Então tem um livro interessante, As 7 Leis do Ensino. É um livro da antiga Juerp, fechou. Mas a partir daquelas 7 leis do ensino, eu acabei acrescentando aqui mais alguns detalhes para nós. Então vamos falar aqui como se fosse 10 leis do ensino. Então a primeira lei, o mestre deve conhecer o tema a ensinar. O segundo, o mestre deve levar o aluno a ter interesse e dedicação à matéria. Terceiro, o mestre deve usar uma linguagem comum a ele e ao aluno. A quarta lei, a verdade ensinada deve ter como base uma verdade conhecida. A quinta lei, o mestre deve ensinar o aluno a aprender sozinho. Esse também é um passo importante. O mestre deve ensinar o aluno a reproduzir a verdade aprendida. O mestre deve recapitular o ensino. Aí, claro, nesse ponto vamos falar da importância de você relembrar temas, recapitular. A oitava lei, o mestre deve aplicar o ensino à realidade do aluno. E é claro que vai ter ensino que você, se for falar em branco como a neve em determinado lugar do mundo, as pessoas não iriam entender. Eles tinham que conhecer neve. Então, usar a realidade, a linguagem conhecida pela pessoa. A nona lei, o mestre deve seguir o material didático. Vamos falar da importância do material didático. É claro, conforme os cursos vão se elevando de nível até em mestrado, então já não existe material didático. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para os primeiros passos para o ensino fundamental, o ensino para, no caso espiritual, amadurecer as pessoas. A nona lei, o mestre deve seguir o material didático. A 10ª lei, o mestre deve transmitir um conhecimento progressivo. Esse ponto eu considero tão importante que eu coloquei ele dentro como uma lei específica. Então, introdução, o nosso material didático diz o seguinte: qual é o objetivo desse curso, qual é o objetivo do ensino, qual é o objetivo da educação. Para surgir uma árvore, é necessário uma série de elementos: semente, solo, calor, umidade. Cada indivíduo deve tornar-se uma árvore, ou seja, deve crescer para manifestar os seus frutos. Isso significa também, em primeiro lugar, que o indivíduo ele recebe, para ele ser uma árvore, então ele recebe recursos de diversas fontes. Ele recebe recurso espiritual, ele recebe também recurso social, ele recebe recurso da experiência de vida, do chamado senso comum. Tudo vai colaborar para a formação dessa árvore chamada homem. Agora, é claro que vai ter uma parte que é o conhecimento teórico, que ele poderá fazer com que todos esses caminhos se desvirtuem, tá bom? Falando religiosamente, e pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Para que o indivíduo cresça, não há dúvida de que é necessário ensino. Nós podemos começar até por aquela questão do aprender a falar. O que a ciência comprova hoje, o que a linguística comprova, é que o homem, para aprender a falar, ele tem que ser ensinado. Como? Ele tem que ouvir alguém falando. O homem ele não aprende a falar sozinho. Se você pegar uma criança, colocar ela dentro da floresta e dar um jeito só de mandar comida para lá, e ninguém falar nada com essa criança durante 10 anos, e um dia tentar conversar com essa pessoa, ela não vai saber falar. E ainda dizem o seguinte, que ela não aprende mais a falar, que o aprender a falar é uma fase inicial da vida. Depois de um determinado tempo, a pessoa não aprende mais a falar. Então existe conhecimento, se você não transmitir, a pessoa simplesmente não vai saber. Tá bom? Então,
Para que o indivíduo cresça, não há dúvida de que é necessário ensino. Prosseguindo, a didática será a umidade e o calor que fará com que o conhecimento, que é a semente, cresça nesse solo que é o homem. Então você precisa de umidade, precisa de calor. Se você nunca jogar uma água na semente, ela nunca vai germinar. Mas junto com essa água também tem que ter o calor do sol e ela tem que estar em um solo correto, né? Se ela estiver sobre uma pedra, as coisas já podem começar a atrapalhar tudo. Aquilo que era para trazer vida para ela, que é o sol, acabou por matar a semente na parábola do semeador. Então, os elementos têm que ser unidos, né, de maneira correta. Prosseguindo. Para que o aprendizado seja proveitoso, o ensino deve ter conteúdo, deve ser ensinado de um modo que o aluno entenda e tenha uma finalidade definida. Então, pense em alguém que fala coisas que não têm um significado final. Tem pessoas que parecem estar ensinando assim, ele fala, e você não consegue perceber qual é a finalidade dele, o que ele está de fato ensinando. Essa é a finalidade da didática, fazer com que a pessoa consiga transmitir o conhecimento com finalidade. Olha, nós temos um alvo aqui. Estamos aqui com criança da classe de 3 a 5 anos. Mas nessa criança da classe de 3 a 5 anos, eu já tenho que começar a falar para ela. Olha, vão te ensinar na escola que o homem vem do macaco. Mas vocês não esqueçam que a palavra de Deus ensina que o homem foi criado por Deus. Então, falar de evolucionismo e criacionismo num ponto tão inicial da vida do ser humano é ensinar desde o princípio. Foi o que Deus falou para Moisés. Tá bom? O pai, olha, quando estiver no caminho com o filho, né, quando estiver sentado no portal da sua casa, né, na porta da sua casa, ele tem que estar ensinando o seu filho em todo momento, né, começando, né, com a criança no caminho, na sua casa, em todo local, está ensinando. E principalmente o ensino espiritual, ele é algo diferente de todos os ensinos que a pessoa obtém nesse mundo. Todos os demais ensinos, a pessoa pode tocar, pode ver. E o exercício espiritual, então, ele tem que começar bem de novo para que a pessoa possa já conseguir se aprofundar nesse tema. E principalmente quando ela for atacada, ao chegar na escola, ela ter coragem de responder. Se o solo não for adequado, podemos e devemos trabalhar para melhorá-lo. Se o calor não for adequado, podemos e devemos trabalhar para melhorá-lo. E se a umidade não for adequada, podemos e devemos trabalhar para melhorá-la. E se a semente não for adequada, o que fazer? Então, quer dizer, a semente, qual é? A semente é aquilo que vai gerar a vida na pessoa. Então, a semente é a palavra espiritual, a verdade cristã. Que nós sabemos que essa verdade é extremamente longa. Então, se alguém precisa se dedicar ao conhecimento na medicina, né, no direito, na física, em qualquer outra ciência, ela vai chegar um ponto, um limite, ok? Mais rapidamente terão pequenas atualizações para ela continuar fazendo. Já a questão espiritual, a descrição que nos vem é que nós, enquanto estivermos neste mundo, não teremos um conhecimento pleno. Então temos que nos dedicarmos para que a semente seja adequada. E colocando essa semente adequada, esse conhecimento verdadeiro na pessoa, a pessoa então prosseguirá assim por toda a sua vida. Tem que ser verdadeira a palavra de Deus, que diz que se ensinar o menino no caminho que ele deve andar, ele nunca mais se desviará dele. Ah, pastor, então por que aquele se desviou? Porque ele não foi bem ensinado no caminho que deve andar. É a conclusão que nós temos que chegar. Ou então você vai dizer que Deus está errado? Não, Deus está certo.
Deus está dizendo, ó, se conseguir fazer o ensino certo, transmitir o ensino certo, a doutrina certa, né, por conhecedores do tema e conhecedores de métodos para transmitir aos alunos, se tudo isso for feito, a pessoa vai realmente continuar no caminho do Senhor. Não vai se desviar dele mesmo quando crescer, se for colocado o conhecimento verdadeiro. Essa é a palavra de Deus. Se o homem se desviou, é porque o conhecimento verdadeiro não foi colocado como deveria colocar. Então, por isso, a semente, ela é, sem dúvida, fundamental. Ou seja, o professor de escola dominical, já aquele da classe de 3 a 5 anos, ele não deve ser uma pessoa que chegou na igreja ontem. Ele deve ter um conhecimento, né, doutrinário da Bíblia, porque senão daqui a pouco as pessoas são levadas por questões doutrinárias e ensinando até na escola dominical para as crianças coisas erradas relacionadas ao cristianismo. Bom, e se a semente não for adequada, o que fazer? Se o ensino não for adequado, não há o que fazer. Não será gerado nenhum fruto no aluno. Então está explicado por que ele se desviou. A garantia é, ensina o menino no caminho que ele deve andar e nunca mais se desviará dele. Ele se desviou, saiu do caminho, entrou pelo matagal, caiu no abismo, deu um monte de problema, né? Claro, simbolicamente, na vida dele. Então não ensinaram ele a andar no caminho corretamente. Alguma coisa foi feita de errado e ele acabou tropeçando e saindo para outro ensino. Esse seria o significado.